Hoje é terça, 15 de agosto, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Terminaram as principais partidas da última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e o Botafogo manteve a mesma diferença para o segundo colocado, que agora é outro, o Palmeiras de Abel Ferreira, que achou ontem um gol no último lance contra a equipe do Cruzeiro lá no Allianz Parque. Vamos mostrar como terminou essa rodada e como será a primeira do segundo turno do Campeonato Brasileiro, ou a 20ª rodada. Tudo isso nesse nosso vídeo de agora. Mas antes, o presidente Durcésio Melo pediu para dar um recadinho para vocês. Torcedor botafoguense, estou aqui convidando vocês a ajudar o clube comprando esses maravilhosos adesivos que eu tenho todos, que é o do Sério Líder para o carro. Esses assim para você botar em qualquer lugar, tá? Maravilhosos. E também uma plaquinha que fica em cima da mesa de acrílico. Então é só entrar no site complete.com.br e comprar, e parte da renda vai para ajudar o clube. Muito obrigado, conto com vocês. Então, galera, são itens como este daqui, ó. São placas, isso aqui é uma plaquinha que você pode colocar na parede, olha só. Tem até aqui um negocinho para vocês colarem, adesivos do Botafogo. E cada item que vocês comprarem vão ajudar os esportes olímpicos do nosso Botafogo de Futebol e Regatas. Vou deixar o link aqui embaixo na nossa descrição para vocês poderem entrar ali no site e comprarem produtos para tanto vocês terem ali itens licenciados do Botafogo e também poderem ajudar o nosso clube, como o Durcésio pediu. Roda a vinheta, daqui a pouco eu tô de volta. Faça seu cadastro agora na Estrela, aponte teu celular ou entre aqui no link que está lá no meu Instagram, na bio do meu Instagram. Clicou no link, vocês vão cair na área ali de cadastros e vão fazer o cadastro. Gente, façam o cadastro, vocês vão ajudar bastante o canal do TF. O cadastro é de graça, não custa nada. É só vocês entrarem no meu Instagram, irem nesse link que está aqui, ó, marcado, que é o primeiro que tem lá, e vocês vão fazer o cadastro. É inteiramente grátis. Cada cadastro, vocês não sabem como ajudam o canal do TF. Não custa nada. Pelo menos aqui umas 200 pessoas nesse vídeo, se fizerem o cadastro, já ajudam bastante. Terminou a última rodada do primeiro turno? Não, ainda não. Temos um jogo hoje que vai acontecer na parte da noite entre Atlético Paranaense e Cuiabá, mas não é importante pra gente, né? Que estamos na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas vamos ver os jogos desta 19ª rodada. A nossa grande vitória em cima do Internacional por 3-1. A vitória, a segunda consecutiva do Galo do Filipão, né? No Campeonato Brasileiro. Venceu fora de casa o São Paulo e venceu em casa a equipe do Sport Clube Bahia, que tá mal no Campeonato Brasileiro. O Bahia City não vai bem. O Corinthians, que tem a segunda maior invencibilidade do futebol brasileiro, venceu de virada a equipe do Coritiba. O Grêmio, também de virada, venceu o Fluminense e o Renato Gaúcho não chorou, né? Teve um pênalti claríssimo e absurdo não marcado em cima do Nino no último lance, e o Fluminense teria a chance de pelo menos um empate nessa partida, mas não foi marcado o pênalti e eu não vi o Renato Gaúcho reclamar, né, de que o campeonato está comprometido, de que sua equipe foi prejudicada. Eu não vi nenhuma aspa do Renato Gaúcho a respeito do tema. Estranho, né? A pessoa só reclama quando isso é favorável a ele. América Mineiro 0, Goiás 1. O Coelho, olha, esse ano acho que não vai escapar da Série B, não. Só se fizer um segundo turno fantástico. Mas mesmo com a troca de técnico, entrou o Bustos agora, perdeu em casa para o Goiás, era um jogo de confronto direto. Flamengo 1, São Paulo 1. Um gol estranho do Flamengo, um lance que você teve a reclamação do São Paulo, são linhas mal marcadas, onde você teria que ter marcado o impedimento no lance, que aconteceu um pênalti que você já viu sendo marcado, um pênalti que você já não viu sendo marcado, mas você teve esse lance que foi capital, no última bola do jogo praticamente, o Pedro acabou empatando a partida, numa peleja que era para ser vitória do São Paulo, mas não acabou acontecendo. Fortaleza se recupera no Campeonato Brasileiro depois de um longo e tenebroso inverno, volta a vencer e goleia o Santos, lá no Castelão por 4-0, o Santos flertando perigosamente com rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, o Palmeiras venceu por 1-0 o Cruzeiro na última bola. O Cruzeiro teve
uma chance com Wesley, que era a lei do ex para acontecer. Ele perdeu um gol na cara do Marcelo Lomba e foi castigado na última bola. Flaco Lopes fez o gol que colocou o Palmeiras hoje na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Segundo o PVC, na sua coluna lá no UOL, o Palmeiras é o adversário direto do Botafogo, já que, pegando o Campeonato Brasileiro de 2017, segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o Palmeiras está com uma diferença inferior àquela que tinha para o Corinthians em 2017, quando conseguiu tirar a diferença, mas acabou perdendo o confronto direto. O PVC colocou ali, mesmo que sendo improvável, mas o Palmeiras hoje se coloca como principal rival do Botafogo, com 13 pontos atrás do nosso clube. E o Bragantino, que poderia também chegar à pontuação do Palmeiras, empatou em casa com o Vasco. O Vasco, nessa situação atual, um empate fora de casa não é bom contra o Bragantino, que brigava na parte de cima da tabela. E hoje, claro, teremos no estádio, na Liga Arena, que é a antiga Arena da Baixada, o jogo entre Atlético Paranaense e Cuiabá, que faz um campeonato brasileiro fantástico. Se o Cuiabá vencer, vai entrar ali bem na parte de cima da tabela. Dito isso, vamos à tabela do Campeonato Nacional. A tabela ficou da seguinte maneira: nossa liderança, final do primeiro turno, 47 pontos, a melhor campanha em um primeiro turno na história dos pontos corridos. 47 pontos em 19 jogos, 15 vitórias e um saldo de gols de 24. Na segunda posição, o Palmeiras, com 34 pontos, 19 jogos, 9 vitórias e um saldo de 17. Não importa o Palmeiras chegar, por exemplo, na diferença de 13 pontos. Se o Palmeiras empatar com a gente, eles ainda não nos passariam por causa do número de vitórias. O Botafogo tem mais vitórias que a equipe palestrina. O Grêmio tem um jogo a menos. Tem aquela partida que falta ainda no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, que hoje vive uma melhor fase do que lá atrás. Se a gente pegar o que aconteceu no Campeonato Brasileiro desde que aquele confronto foi remarcado, quem se saiu melhor foi a equipe do Corinthians, porque hoje vive um momento superior à equipe gremista. Então, se o Grêmio tinha um favoritismo naquele jogo, hoje não tem mais. Então, a pontuação real do Grêmio são 33 pontos em 18 jogos. Caso vençam, vão para 36 e ficariam a 11 pontos da gente. Na quarta posição, o Flamengo com 32 pontos. E o que tem ali em relação ao Flamengo? A equipe da Gávea está a 15 pontos do Botafogo. Aumentamos mais 2 pontos em relação ao rubro-negro nesta rodada. Fechando ali o grupo da Libertadores da América, Bragantino com 32 pontos e Fluminense com 31. Estas seriam as equipes que estariam indo hoje para a Copa Libertadores da América. Os 4 primeiros na fase de grupos e o quinto e o sexto aí indo para uma pré-Libertadores. Na sétima posição, o Atlético Paranaense com 28 pontos. Na oitava, o Cuiabá com 28. Aqui um confronto direto, né? Se você tiver uma vitória do Atlético Paranaense em cima do Cuiabá por 2 gols de diferença, a equipe atleticana entraria ali no G6 do Campeonato Brasileiro e acabaria empurrando o Fluminense, para a sétima posição, deixando a equipe das Laranjeiras fora do grupo que vai para a Copa Libertadores da América. O Cuiabá, se vencer, tem que golear o Atlético Paranaense para conseguir chegar no G6, mas um confronto de 6 pontos visando uma vaga na Libertadores do ano que vem. O São Paulo na 9ª posição, o Atlético Paranaense que ressurgiu e volta a uma briga ali pela Libertadores. Se você ver, já está ali a 5 pontos do 5º colocado, é uma briga bem boa. Gente, à exceção do nosso Botafogo, o campeonato tá um equilíbrio absurdo, né? Na 11ª posição, Fortaleza com 26. Na 12ª, o Cruzeiro com 24. Na 13ª, o Internacional com 24. Na 14ª, o Corinthians com 23 e um jogo a menos. Na 15ª, o Goiás com 22 pontos em 19 jogos. Na 16ª, o Bahia com 18 pontos em 19 jogos. Na 17ª, Santos com 18 pontos em 19 jogos. Na 18ª, o Coritiba com 14 pontos em 19 jogos. Coritiba parece que voltou de novo a cair em relação ao seu rendimento. E nas 2 últimas posições, o Vasco da Gama com 13 pontos em 18 jogos e o América Mineiro com 10 pontos em 18 jogos. Porque o América e o Vasco têm 18 jogos, ainda tem um confronto a menos, como é o caso das equipes do Grêmio e também do Atlético Mineiro. O confronto entre América e Vasco acontecerá lá no estádio do América Mineiro. Dito isso, você tem ali o Vasco hoje a 5 pontos para sair do Z4, né? O Bahia é a primeira equipe fora com 18 pontos e você tem 2 gigantes do futebol brasileiro neste momento caindo para a 2ª divisão, Santos
e a equipe do Vasco da Gama, e 3 SAFs hoje caindo para a Série B. A SAF do Vasco, o América, que é uma SAF, mas ainda não tem investidor, e o Coritiba, que é uma SAF, que é a do Roberto Justus, que está sendo demitido. Aproveite e deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Quero lembrar para vocês que hoje, 1 da tarde, em ponto, um bate-papo com Fernando Calas, jornalista botafoguense, trabalha lá na Espanha, conhece muito futebol espanhol, acompanhou de pertíssimo o Diego Costa no Atlético de Madrid. Vamos falar sobre esse momento atual do nosso Botafogo, hoje ao vivaço, às 13 horas. Fernando Calas, aqui no canal do TF. Vocês vão curtir bastante, o Calas é um monstro da informação. Vamos agora à próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do retorno. Abrindo, são 2 jogos. Você tem São Paulo e Botafogo, jogo no Morumbi. O São Paulo, a tendência é que coloque uma equipe alternativa, porque se a gente pega o que será esse jogo, a equipe do Morumbi, ela terá o quê? Um jogo pela Copa do Brasil na quarta-feira, contra a equipe do Corinthians, um jogo decisivo, e na outra semana, na quinta, um confronto contra a LDU. São Paulo está com seu foco em 2 competições de mata-mata, né? No caso, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Eu não acredito que o Dorival Júnior coloque aquilo que ele tem de melhor. Ainda mais vendo o que ele fez ano passado com o Flamengo, eu acho que ele vai manter a mesma coisa no São Paulo. Não vai colocar aquilo que ele tem de melhor. Então eu acredito que o Botafogo, com uma semana de descanso, tem tudo para vencer o São Paulo lá no Morumbi. No mesmo horário, Internacional e Fortaleza. Você terá às 18h30 no Maracanã, Fluminense e América Mineiro. A tendência é que o Fluminense também não coloque força máxima, já que terá um jogo pela Copa Libertadores da América. Então eu não acredito que a equipe das Laranjeiras coloque sua força máxima. Mesmo caso do Internacional contra o Fortaleza, não acredito que coloque a sua força máxima contra o Fortaleza. E você terá também no sábado, às 18h30, lá no estádio da Arena Pantanal, Cuiabá e Palmeiras. Palmeiras a mesma coisa, vai ter um confronto fora de casa, se não me engano, na Colômbia, e não vai jogar com aquilo que tem de melhor. Deve poupar jogadores para um foco total na Copa Libertadores da América. Dito isso, eu acho que o Botafogo tem tudo para trazer ponto ou pontos do Morumbi e quem sabe até mesmo ampliar um pouco mais a sua diferença. Completando os jogos de sábado, você terá Cruzeiro e Corinthians atuando lá no estádio do Mineirão, Pasto do Mineirão. Abrindo os jogos de domingo, no Maracanã, Vasco da Gama e Atlético Mineiro, confronto ali do Vasco que tenta de qualquer maneira sair, né, daquela incômoda situação da zona de rebaixamento, e será a volta dos torcedores do Vasco contra o Atlético Mineiro do Filipão, que parece que está ali ganhando um corpo no Campeonato Nacional. O Santos, que tem que vencer de qualquer maneira para tentar fugir de qualquer risco de rebaixamento, contra o Grêmio, que terá o confronto contra o Flamengo na quarta-feira pela Copa do Brasil. E aqui esses 2 confrontos, né, Coritiba e Flamengo, e Grêmio e Santos, são 2 confrontos de times que estão ali na parte de cima contra equipes que estão dentro do Z4. E com 2 pontos bem interessantes a serem colocados, né? Porque quem vencer vai meio que dar uma respirada em relação ao Campeonato Brasileiro, porque a distância do Flamengo, por exemplo, é de 15 pontos para o Botafogo e eles têm uma final de uma Copa do Brasil. E o caso do Grêmio é a mesma coisa. A diferença do Botafogo é razoável, um pouco menor do que a do Flamengo. E eles teriam ali, caso vencesse, o Renato Gaúcho poderia pensar, pô, vou segurar meus jogadores numa partida no domingo, né? Vou dar uma poupada do que colocar a minha equipe titular contra o Santos fora de casa na Vila. Quem perder vai estar com o time titular. Eu tenho certeza disso. Quem ganhar, no caso o confronto, vai segurar alguns atletas. Eu acredito que o Flamengo passe pelo Grêmio, até mesmo pela vantagem conseguida no jogo anterior. Então eu acredito que o Flamengo não coloque todos os seus jogadores potenciais nessa partida contra o Coritiba. Teremos ainda Bahia e Bragantino. Repararam? 3 equipes, 2 dentro do Z4 e uma na porta do Z4, enfrentando times que estão ali no G6 do Campeonato Brasileiro. Isso, e todas jogando, as equipes que estão na parte de baixo da tabela jogando fora de casa contra as equipes, né, que estão na parte de cima da tabela. Olha essa rodada aí, fechando a segunda-feira, Goiás e Atlético Paranaense. Mais uma equipe que está na parte de cima da tabela, enfrentando quem está na parte de baixo, fora de casa. Na minha visão, é uma rodada sem prognósticos. Eu acho que o Botafogo tem condições de vencer o São Paulo e colocar foco com uma semana de trabalho lá no Espaço Lunier, o time sem nenhum tipo
de problemas físicos, né? De repente você pode recuperar jogadores nessa semana, o que é improvável, né? Praticamente impossível que volte no sábado, mas você tem a situação do Gabriel Pires, que vai que se recupere, e entre outros jogadores. Mas o importante é que o Botafogo ele consiga administrar bem essa sua vantagem nessa primeira rodada. Nós teremos nas 5 primeiras rodadas o retorno 3 jogos fora, 2 em casa, e sendo que são 5 equipes tradicionais que nós iremos pegar. São Paulo fora, Bahia em casa, Flamengo em casa, Atlético Mineiro fora e Corinthians fora. Isso quer dizer que Botafogo pode terminar, depois dessas 5 primeiras partidas, bem encaminhado com o título brasileiro, ou assim, com uma pressão um pouco maior, ou estável como a gente está nesse momento. A gente tem 3 viés que podem acontecer, mas eu acredito que o Botafogo tem totais condições de vencer qualquer adversário do Campeonato Brasileiro depois que nós vimos sábado. Contra o São Paulo tem um grande detalhe, que é o gramado do Morumbi, que é tão bom quanto o tapetinho do estádio Newton Santos. Dá para acelerar o jogo, se não chover como ano passado, dá pra gente fazer uma partida consciente, e se o São Paulo poupar jogadores, aí sim dá pra gente trazer pontos lá do Morumbi. Eu acredito que o Botafogo possa até mesmo, ou minimamente, manter a sua vantagem, ou até mesmo ampliar com mais 2 pontos nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas digam aqui o que vocês acham que vai acontecer nesta primeira rodada do retorno. Tamo juntos, fogo neles, fiquem com Deus, pra cima deles, fogão. Valeu, isso. Tamo juntos.